A série Bebê Rena foi lançada no mês de abril na Netflix e está dando o que falar. Nela, o protagonista Donnie é stalkeado por Martha e transforma a vida do rapaz em um pesadelo. A série tem causado comoção no público, mas o que muitos não sabem é que essa história aconteceu com Richard Gere, o ator que interpreta o próprio Donnie. Foi ele quem viveu esse terror ao despertar uma paixão doentia numa mulher que mal lhe conhecia. E hoje vocês vão conhecer a história da vida real que inspirou a série. Bebê Rena retrata a relação entre Ged, que também atua como protagonista, e uma mulher mais velha que passa a persegui-lo. Tudo tem início quando Martha entra no pub onde Donnie trabalha e, apesar de se identificar como uma advogada de muito sucesso, ela não tem dinheiro sequer para comprar um chá. Isso desperta a empatia do rapaz, fazendo com que ele lhe ofereça um chá como cortesia. Essa gentileza fez os olhos da solitária mulher brilhar de encanto. Esse simples fato foi o suficiente para desencadear uma sequência de atitudes obcecadas de Martha, que acredita estar vivendo um grande amor. Em 2015, uma mulher entrou em um bar em Londres em que Ged trabalhava. Depois de lhe oferecer uma xícara de chá, ele puxou conversa com ela. 3 anos seguintes, ela manteve uma investida de assédio, começando a aparecer incessantemente no trabalho dele, depois em todas as apresentações de comédia que ele participava. Mais tarde, a mulher conseguiu o e-mail do comediante, enviando mais de 41 mil mensagens durante esse período. E assim que conseguiu o número dele, deixou 350 horas de mensagem de voz. Ela lhe enviava presentes indesejados, chamando-o de Bebê Rena, em referência a um brinquedo de infância que a fazia lembrar dele. Quando Ged levou a situação à polícia, segundo o que ele conta, ele foi repreendido por estar assediando a polícia com a história de assédio que ele estava vivendo. Martha é representada como uma presença malévola que sufoca a existência de Ged digitalmente e também na vida real, aparecendo para atrapalhá-lo quando ele está no palco, atacando violentamente a sua parceira Terry e agredindo de forma íntima enquanto ele caminhava à sua casa em uma noite. Apesar disso, Martha nunca é retratada como uma caricatura de mulher vingativa, e sim com mais nuances, como uma pessoa que está claramente enfrentando problemas de saúde mental. Teria sido errado retratá-la como um monstro, porque ela não está bem e o sistema falhou com ela, disse Ged. Donnie, o ficcional Ged na série, conta compaixão por Martha por esse motivo, intrigado e quase lisonjeado com o interesse dela, o que explica algumas de suas bizarras interações iniciais com ela. O comediante leva a mulher para um café, a acompanha até a sua casa e às vezes parece satisfazer a fantasia dela de que um dia ficarão juntos. Um dos momentos mais poderosos e brutais da televisão desse ano, o 4º episódio volta no tempo e revela a principal razão para o comportamento conflitante de Donnie em relação a Martha. Ele é uma pessoa tão vulnerável quanto ela. A curva abrupta no meio da série leva os espectadores direto à fonte da turbulência psicológica de Donnie e responde à pergunta que Martha perspicazmente fez a ele desde o início. Alguém machucou você, não foi? Quando uma história paralela e autodepressiva sobre Donnie trabalhando como um comediante em um festival em Edimburgo, na Escócia, o episódio cresce de maneira pavorosa quando somos apresentados a Darren, um escritor da indústria de televisão que oferece ajuda a Donnie para chegar aos escalões mais altos do mundo da comédia. E em vez de ajuda, Darren incita o uso de diferentes substâncias ilícitas. Ged é corajosamente aberto e honesto sobre essa experiência devastadora, além de habilidoso em traduzir as complexidades da situação. Em outros momentos altamente emotivos na série, após a revelação do que aconteceu com Darren, vemos Donnie desmoronando no palco em um momento que se torna um vídeo viral que ironicamente lhe dá toda a fama e sucesso que ele tanto desejava. Sabendo que Martha foi condenada a 9 meses de prisão, ele disse ao The Times: "Está resolvido. Eu tinha sentimentos confusos sobre isso. Eu não queria jogar alguém com esse nível de problemas mentais na prisão." Na série, o final mostra Donnie fechando o ciclo com o barman lhe dando uma bebida por conta da casa, assim como ele fez com Martha quando lhe conheceu. Isso levou alguns espectadores a especularem que Donnie poderia se tornar o próprio Stalker, sendo obsessivamente o homem que trabalha atrás do bar.
apesar disso parecer improvável, dada a forma como a trama está enraizada na história do próprio Gad. Mais provável é que ele tenha feito uma analogia mais aberta ao ciclo de trauma e aos estados para os quais pessoas vulneráveis. Um detalhe, no entanto, tem sido o mais questionado entre os que se interessam pela narrativa. Afinal, quem é a verdadeira Martha Scott? É que supostamente a Martha na vida real deu uma entrevista sem revelar a sua identidade. E ela negou que é uma stalker como retrata a bebê Hannah, e disse que pode tomar medidas legais contra Richard Gary. Ele tem uma síndrome de personagem principal. Sempre pensa que está no centro das coisas. Não estou escrevendo programas sobre ele, nem promovendo-os na mídia, estou. Se ele quisesse que eu fosse devidamente anônima, ele poderia ter feito isso. Gad deveria me deixar em paz, disse a moça. Na série, mesmo ela sendo uma figura que o assustava, ao recriá-la em Martha, ele conta que teve o cuidado de retratá-la como alguém que também sofria, e não como uma pessoa ruim. Na história real, Donnie demorou muito mais para se reportar às autoridades. 4 anos que ele conseguiu resolver toda a situação. Gad conta que durante os anos em que foi perseguido pela verdadeira Martha, recebeu 41 mil e-mails, 350 horas de mensagem de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de carta. Além de tudo, ela ficava por longas horas sentadas em frente à casa do rapaz e lhe dava presentes estranhos como pílulas para dormir, chapéu de lã, cuecas e, claro, um brinquedo de Hannah. No final de tudo, não é como na série. Richard Gad não processou a perseguidora.